está pensando o quê? Eu quero dar sequência às ministrações que eu tenho feito nos últimos dias, e eu tenho falado sempre em cima de 1 João capítulo 4, quando diz lá que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, para que nós tenhamos segurança, confiança no dia do juízo, porque assim como Ele é, nós somos também nesse mundo. Então vamos repetir essa última frase: assim como Ele é, eu também sou nesse mundo. Você consegue acreditar nisso? Irmão, querido, amigo, que está comigo nessa noite, que está assistindo através do YouTube, sabe, eu quero lhe dizer uma coisa: o dia que você crê nessa verdade com todo o seu coração e conseguir confessá-la, a sua vida vai mudar extravagante e extraordinariamente. Porque a verdade da Bíblia, você acha que a Bíblia é mentirosa? Não é. É preciso que a gente entenda Deus, e assim como Jesus é, nós somos, sabe, assim como Jesus é, e nós nos identificamos com Ele no corpo. Eu já disse para você que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo. Nós também podemos ter a mesma forma de pensar, a mente de Cristo, a maneira do Senhor ver e pensar e raciocinar em cima das coisas, e é por isso que eu estou perguntando: você está pensando o quê? O que passa pela sua mente, o que passa pelo seu coração, qual é o pensamento que permeia a sua vida? Está pensando o quê? E eu queria começar lendo com você um texto de Romanos capítulo 11, e o versículo de 33 até o versículo 36 diz assim, é Paulo falando a respeito das grandezas de Deus, da maravilha de Deus, do projeto de Deus. Se você for ler o livro, você vai ver que ele já falou do poder do Evangelho, já falou da vida pela graça, já falou que o pecado foi vencido, que não há condenação, falou da igreja, falava do povo de Israel, que Deus não esqueceu do Israel, e ele vai voltar para Israel, e assim ele conclui esse trecho falando assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Vamos repetir essa frase: quem conheceu a mente do Senhor? Vamos repetir a próxima também: ou quem foi seu conselheiro? Vamos lá? Pois é, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, diga dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas. Ou seja, ou você pertence a ele, ou não. Porque se pertence, é tudo. E se não pertence, é só você aplicar a lógica. Se eu pertenço a Ele, tudo é dele. Eu creio para isso. Eu acredito nisso. Eu sou um com Ele. Eu sou um corpo com Ele. Eu sou uma mente com Ele. Eu sou um espírito com Ele. Se Ele morreu, eu morri com Ele. Se Ele foi sepultado, com Ele eu fui sepultado. Se Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Quantos já foram batizados aqui? Deixa eu ver. É isso que é o batismo. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou. Quando você faz isso é porque Cristo já fez. Isso é um ato profético daquilo que Jesus já fez e você fez com Ele. Quem está me entendendo diz amém. Então tudo é dele, tudo pertence a Ele. É difícil até a gente conseguir comentar o tamanho da profundidade desse texto. É algo extraordinário, algo memorável, algo indeclarável, sabe? E o Espírito Santo ele ressalta algumas palavras que eu queria chamar a sua atenção aqui. Observe, por exemplo, essa frase, repete comigo: riqueza de sabedoria e conhecimento. Deus então ele possui a riqueza, a completude de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Alô? E tem gente que fica dizendo por aí que a graça agora pode pecar à vontade. Eu nunca ouvi falar isso. Não existe isso. A graça é o poder de Deus para você não pecar mais. Então preste atenção, porque a forma de Deus disciplinar alguém é pela palavra. É a palavra, é pela palavra. Mas se você não ouve a palavra e não lê a palavra, Ele vai discipliná-lo pelas circunstâncias.
trazendo tristeza, fechando porta, privando você. Isso não é bom. Não é bom. Aproveite de Deus hoje. Quem diz amém? Então agora guarda o seu celular, não fique conversando com a pessoa que está ao seu lado, e se alguém tentar conversar com você, diz por favor agora não, depois do culto, e se continuar conversando e me aborrecer muito, eu vou chamar pelo nome. Está claro para você? Está claro? Quem pode dar uma glória a Deus? Continua conversando, eu vou chamar pelo nome. Então é a riqueza da sabedoria do conhecimento. Eu falei semana passada a respeito disso, de uma oração de Efésios, capítulo 1, quando diz ali, perfeitamente para a gente entender que há uma oração que a igreja precisa fazer, a igreja precisa orar para que haja um espírito de revelação, de conhecimento, de sabedoria da parte de Deus, para que você possa ver, ouvir e entender aquilo que o Senhor está falando. Esse é o caminho da prosperidade, da provisão, da felicidade, da saúde, da alegria, da paz, de tudo aquilo que você quer. Talvez você ache que tenha, mas nunca experimentou a completude disso. E Paulo diz mais, juízos insondáveis. Quem consegue julgar aquilo que Deus age? O porquê, a forma, a maneira, por que Ele fez assim ou deixou de fazer? Quem pode conhecer a mente de Deus? Quem é o seu conselheiro? Tem muita gente aí dentro das igrejas querendo aconselhar Deus, querendo falar o que Deus não disse, querendo trazer à existência coisas que já ficaram no passado, que pertencem ao passado, e que Deus está trazendo coisas novas, diz assim, amém. Sabe, a quem Ele deve restituir? A quem? Deus deve o quê? A quem? Não deve nada a ninguém. Olha o versículo 36, leia esse texto aqui comigo, porque dele, de novo, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você não é dono da igreja. Você não é dono do evangelho. Você não é o centro da sua célula. Você não é nem o centro da sua família. Tudo pertence a Ele. E o lugar central de todas as coisas, de todos os lugares, pertence a Jesus. Se você é dele, é assim que é. Se não é, é assim que precisa ser. Por quê? Porque se não for assim, você não vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para você e você vai conhecer agora. Então repete comigo, tudo pertence a Ele. Diga, eu pertenço a Ele. O que você tem na mão aí? Diga, isso aqui também pertence a Ele. Isso aí pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Essa cadeira que você está sentado também pertence a Ele. Esse chão onde você está pisando também pertence a Ele. Essa terra na qual você vive também pertence a Ele. Aliás, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele governa sobre todas as coisas. Então tudo pertence a Ele. Então o que me cabe? Qual é a minha parte? Pergunta para quem está do seu lado, qual é a sua parte? Então preste bastante atenção na sequência. Sabe, na Bíblia, quando ela foi escrita, não tinha divisão de capítulos e de versículos. Então existe uma sequência. Então, Romanos capítulo 11, versículo 36, ele seguido, ou segue-se a ele, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, é o que eu queria ler com você agora, e diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos esmiuçar em alguns minutos esse texto. Sabe, nós temos um privilégio, diga eu tenho, um privilégio de ser filho, herdeiro. Você sabe que um filho, pelo menos no Brasil, nunca pode deixar de herdar aquilo que o pai deixa. Sempre vai ser herdeiro. Às vezes herdeiro de dívida, mas também herdeiro. É herdeiro, nunca deixa de ser. Nós somos herdeiros de Deus. Então a bênção de Deus, o céu está reservado para você que crê. Mas você pode agradar a Deus ou não, nas suas atitudes e na sua vida. Sabe? Eu posso amar muito uma pessoa, mas o comportamento dela não me agrada de maneira nenhuma. Eu posso amar muito até um filho, mas o comportamento dele, no meu juízo, ser reprovável e ele não me agradar no seu comportamento, mas eu não deixei de amar ele. Eu vou usar ele de bucha aqui porque está do meu lado.
E quando às vezes que o comportamento dele não me agradou, eu fiz uma coisa, eu disse para ele. Já disse alguma vez? As 2 ou 3, né? Quando o comportamento não agrada, eu digo para ele. É disciplina. Preciso botar ele no caminho. Então assim, querido, você é filho, você é herdeiro, mas tem que entender que para você agradar a Deus, você precisa dar um pouquinho mais. Entender o quanto Ele te ama e sabe, e devolver para Ele um pouco desse amor. É isso que Ele quer, relacionamento, diga relacionamento. Então nós temos oportunidade de ir além da herança, de desfrutarmos ativamente e não passivamente de tudo aquilo que Deus preparou para nós ou pensa a respeito de nós. Vamos ver algumas palavras aqui desse texto. Por exemplo, começa dizendo assim: apresenteis o vosso corpo. Diga, apresentar o vosso corpo. Eu já ensinei para vocês que nós somos o que? O corpo de Cristo. Então o seu corpo pertence a quem? A Cristo. E quando ele diz assim, apresente o seu corpo, ele está pedindo alguma coisa que lhe pertence? Não, ele está pedindo algo que pertence a Ele. Você não está dando nada que é seu, não. Ou você acha que você é crente e faz um grande favor quando você levanta da sua casa com mau humor, má vontade, coloca uma roupa e vem para o culto, ou vai para a célula, ou vai fazer uma visita, ou vai fazer alguma coisa? Amigo, você está fazendo o seu corpo, que é o corpo de Cristo, andar. E o corpo é dele. Hã? Alô? Tem gente quieta. Então a vontade de Deus é que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, sabe? E assim, esse apresentar, a melhor maneira de entender é ofertar. A parte que te cabe, você oferta, você entrega, você dá, você se disponibiliza, você permite que seja gasto o seu corpo nas coisas de Deus. E ele continua dizendo sacrifício vivo. E eu fui pesquisar sacrifício vivo no original para ver o que significa. E sabe o que eu descobri? Que sacrifício significa exatamente sacrifício. Sacrificar. E que vivo significa exatamente que o sacrifício precisa ser vivo. Sabe o que isso significa? Significa que Deus espera que você entregue, oferte o seu corpo, faça sacrifício vivo e não morto. Ele não quer você morto. Já parou para pensar que morto você não serve para nada? Eu vou para o céu. Quem é que ganha com isso? E você não quer ir. Quem quer ir para o céu? Agora, morreu. Quem quer ir para o céu agora? Se você for para o céu agora, o seu corpo não vai ser entregue como sacrifício vivo. Vai ser um sacrifício morto. E morto para Deus, você não serve para nada. Mas eu vou estar no céu, benefício para você. E para Ele? Irmão, para Ele você precisa estar na terra. Você precisa fazer diferença aqui. Entende? É aqui que você faz diferença, não é lá. Entendeu? Lá não precisa. Lá o seu descanso é eterno. Aqui é o lugar onde você precisa ofertar o seu corpo como sacrifício vivo e não morto. Então viva para Deus, tenha saúde para Deus, dedique o seu tempo para Deus, dedique a sua vontade para Deus, dedique aquilo que você é para Deus. Sabe o que acontece? Você está roubando Deus com o seu corpo. Outro dia um sujeito falou, senti sua falta no culto. É que eu fui para a praia e estava muito cansado, aí não deu para ir na igreja. Mas ir para a praia o domingo inteiro, levar caldo lá nas ondas, jogar altinha, no meu tempo era altinho, não sei quem botou no feminino, mas enfim. Jogar futebol, jogar peteca. Peteca não sei. Você gastou a energia que pertence ao Senhor. E agora na hora de vir cultuar a Deus, eu estou muito cansado. Quando eu dirigi o time de futebol que nós tínhamos aqui na igreja, o pessoal de vez em quando queria me pegar, depois foi acostumando. Aí o camarada estava vindo para a igreja, passou a noite na balada. Aí chegava para o jogo. Tu acha que ele ia jogar? Com esse aqui, não. Fica aí.
Eu sou o Romário. Se eu fosse treinador do Romário, não jogava. Pô, você está gastando, você é crente, irmão. Está gastando o seu corpo e o sacrifício não está fazendo. Que sacrifício é esse? Você não vai para a cruz, não. Entendeu? Não é você ficar doente, não. É você pegar sua perna e andar até o lugar que você precisa ir em nome de Jesus. É você usar essa boca que só sabe falar de outras coisas e falar daquilo que interessa a Jesus, é o seu corpo ofertado em sacrifício. E não é só aqui não, porque aqui eu já disse, na hora da oferta então, é um tal de ficar sentado, esticar a perna para lá. E sabe, você está achando que vai prosperar, não vai. Eu estou muito apertado, eu tenho uma notícia para você, vai continuar. Mas Deus é bom? É. Mas você não acredita nele. Estou cansado, estou desanimado, vamos continuar. E esse sacrifício, sabe, vivo, é exatamente aquilo que Deus espera de você. Mas não tem lei, por que eu preciso fazer isso? Por amor. De onde você saiu? Qual foi o buraco que você saiu? Qual foi o buraco que tu saiu? Da família destruída, do ódio do pai, do não se entender com seu irmão, da vida da noite, da balada, da miséria. Agora está aqui e está querendo tirar onda? Você pertence a Jesus. Eu sou um só com Ele, a gente gosta de dizer isso. E eu posso dizer, e é uma verdade, não precisa haver doença no seu corpo. Você acha que tem doença no corpo de Cristo? Não. Então, se você é o corpo de Cristo, pela fé você pode se apropriar da verdade, que também não existe doença no seu corpo, é o corpo de... Sabe por que tem doente aqui? Porque a gente não acredita nisso. Sabe por que tem pobre aqui? Porque não acredita que Deus é provedor. Você não acredita que se você deixar de pagar algo e cumprir com a sua obrigação com Deus, entregando a parte que é dele, Ele não vai abençoar você e você vai ter o suficiente para entregar. Você não acredita, e sem fé é impossível agradar a Deus. Tu não oferece nada para Deus em sacrifício vivo, e nem morto não. E também Ele não pede nada que você não tenha. Ele não quer o seu cansaço. Eu estou muito cansado, então fique em casa e arque com a consequência. Ele não quer o seu cansaço, Ele quer a sua força. Mas diz que eu estou cansado, então faz conforme a palavra diz. A minha força vem do Senhor. Tem algum crente aqui? Santo, separado unicamente para Deus. Isso é agradável a Ele. Santo é separado unicamente. Você já leu na Bíblia que o Espírito Santo que habita em você tem ciúme? Se você está flertando com outro, ele tem ciúme de você. Então o sacrifício que Ele quer é que você seja unicamente separado para Ele. Mas eu não vou poder fazer mais nada? Vai. Mas o primeiro lugar pertence a Ele. É tudo dele. Já esqueceu a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Aí as pessoas gostam de cantar isso, é um hino de vitória, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é antes de Deus e pode aconselhá-lo? Quem é que pode? Deus deve restituição a alguém, é tudo dele, por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, é isso, é verdade. Então você precisa olhar para Deus e pensar como Ele pensa, e quando você pensa como Ele pensa, você vai desfrutar daquilo que Ele pensou para você. Você acha que Ele está olhando para você hoje, está muito satisfeito com a mediocridade? Está muito satisfeito com o lugar onde você está? Não, não está. Nenhum pai fica satisfeito com a mediocridade do filho, com a não prosperidade, com a doença, com a crise. Não fica, eu não fico sendo pai. Será possível que o Deus maior, amor, vai ficar satisfeito com uma vida comum? Mas Ele precisa ensiná-lo a crer nele e a viver debaixo dessa fé. Porque é isso que agrada a Ele. Entrega o seu corpo. Aí eu estou cansado, eu vou assim mesmo. Deus vai renovar as suas forças. Lá em Isaías diz, os jovens sem dúvida se cansarão, sabe? Vão se cansar. Aqueles, por que é o jovem? Porque o jovem confia no seu vigor. O jovem... Foi mal, Clebinho? O jovem confia na sua força. Aí o Espírito Santo diz, aquele que confia na sua força, ou seja, o jovem, vai se cansar. Mas aquele que confia no Senhor, renovarão as suas forças.
subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse sou eu. Sabe, eu tenho um espírito de Caleb. É por isso que a partir desse mês eu vou pregar em 3 cultos domingo, porque eu estou forte. E tem muito povo de Deus nesse lugar. E nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. E você vai fazer parte disso. Você pode até ir embora chateado comigo, porque achou que eu chamei você de medíocre, de miserável, essa coisa toda. Mas vai orar para Deus, olha para você mesmo e vê qual é a situação que você está se comportando. Sabe, Deus te ama, é por isso que Ele trata, é por isso que Ele disciplina. É por isso que Ele coloca você, às vezes, numa situação de confronto, para que você possa entender e voltar para o caminho certo e desfrutar o que Ele tem de bom. Diz, eu quero. Sabe? Então assim, é santo, é separado, é unicamente para Deus, e isso é agradável a Ele. Ele se agrada disso, Ele fica feliz com isso, sabe? Tudo fruto da razão, porque o texto diz lá, apresentando a Ele o vosso culto racional, sabe? Não é pautado na mente natural, mas na mente espiritual. Mas entenda aqui comigo, tem um filme que chama, eu acho que é Barrabás. Eu não sei se aquilo é verdade, mas diz que Barrabás, depois que Jesus morreu no lugar dele, e você sabe, cá entre nós, né, que todos nós temos um pouquinho de Barrabás, né? Sabe quem é Barrabás? É o cara que Pilatos disse aqui, eu tenho Barrabás e tenho Jesus. Barrabás era um assassino, homicida, e Jesus era o Filho de Deus. E o povo disse assim, solta Barrabás, crucifica Jesus. E Pilatos soltou Barrabás. E Jesus morreu no lugar de quem? De Barrabás. Então eu e você temos alguma coisa a ver com Barrabás, né? Já parou para pensar nisso? Jesus morreu no lugar dele, mas morreu no seu também. Aí o filme conta a história de que Barrabás, depois daquele momento, se converteu. O que o cara podia fazer? Nós somos muito soberbos. A gente acha que pode. Essa semana eu ouvi dizer de gente que foi embora da igreja porque não consegue entender que é perdoado. Sabe? Sabe o que é isso? É ego, é orgulho, que é merecer. Desculpa, você não merece nada. Nem eu. Mas a pessoa está sob condenação tão grande que não consegue ver o amor de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aceitam isso. Está na Bíblia, mas não aceita. Tem gente que quer ser punido, precisa ser punido, não aceita perdão. Eu quero dizer que hoje não é um dia de punição, é um dia de perdão. Você já foi perdoado. É só uma disciplina que Deus aplica sobre a sua vida. É o amor de Deus sobre você, é a graça de Deus, é o favor de Deus que quer tudo. Não quer só seu dízimo, não, Ele quer tudo. Tudo. Esse Samuel aqui, eu só vou contar o nome porque é vergonha. Ele disse para mim que na igreja que ele fazia parte, a primícia lá era uma vez só por ano, mas tinha que entregar o salário inteiro. Gosta de lei, né? Aí o pastor chamou ele para conversar, se for mentira, foi você que mentiu para mim. Ele disse assim, eu não estou vendo você entregar a primícia. Ah, pastor, não tem como, eu não consigo viver se eu entregar o meu salário inteiro. Então você não vai tocar mais, senta no banco aí. E tem gente que gosta. Deus não quer obrigar você a nada, Ele quer que você o ame. E se você tem vontade de entregar, faça isso. Mas não porque é obrigado, mas porque você reconhece o amor dele por você. É tão bom assim, né? Tão bom assim. Eu entrego até quando não tenho. Como assim? Tiro do cheque especial e entrego, mesmo quando eu não tenho. Porque eu sei, eu vou repetir para você, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Qual é o seu tesouro? Se o seu tesouro que você está preocupado é aquele dinheiro que você recebe no final do mês, Ele vai guardar, Ele vai ampliar e Ele vai prosperar você. Você crê nisso? Eu creio. Então assim, se você tem a convicção disso, qual é a razão? O que você vai fazer? Faz igual Barrabás.
se converte a Jesus e entrega tudo de Barrabás, diz o filme lá, a história, que ele dedicou o resto da vida dele. Ele não tinha muito jeito para pregar o evangelho, mas defendia os crentes na briga. Eu tinha uns irmãos aqui na igreja que diziam para mim assim: vamos fazer isso, apóstolo? Não, isso vai dar uma confusão, daqui a pouco ele quer me bater. Vai bater no senhor não, não deixa que eu resolvo. Eu falei: não, vamos deixar isso para lá. E resolvia mesmo, sabe? Irmão, se Deus fez tanto por você, não seja medíocre, entrega para Ele. O quê? Tudo. Seu corpo como sacrifício vivo. Sabe o que você vai descobrir? Que você não vai morrer. Muito pelo contrário, você vai viver mais, vai viver melhor e vai viver com mais saúde, alegria, felicidade, paz e tudo mais que Deus preparou para você. Diz assim: eu quero. É só para quem quer, né? Então, nesse momento, você pode comparar a grandeza de Deus com a oportunidade que Ele está dando para você fazer parte disso tudo. Qual é a reação lógica de uma pessoa? Você se oferecer a Ele como oferta viva ao Senhor. Conta a história, pastores antigos gostam de contar essa história, que estava pregando no culto e tinha um aleijado no culto, e na hora do apelo, ele não era crente, ele quis vir à frente, e ele veio na cadeira de roda, empurrando a cadeira de roda até a frente, e perguntou para o pastor: pastor, Deus aceita um homem pela metade? E aquele pastor com sabedoria disse assim: sim, Deus aceita um homem pela metade, desde que ele se entregue por inteiro. Deus não quer dividir. Você viu o que diz ali o texto? Santo e separado, separado para Ele, separado para Ele. Tem um pessoal rindo que eu não sei do que está rindo. Deve estar rindo de mim, ou está rindo de você mesmo. Santo e separado para Ele. Ele tem ciúme de você. Santo e separado para Ele. Você gosta disso? Como é que eu posso fazer isso? O versículo explica: não vos conformeis. Eu fui procurar essa palavra conformar no original, e conformar diz assim: não moldar, não tomar a forma na mente, no caráter de alguém, na palavra de outra pessoa. Outro dia eu ouvi uma história do irmão que disse assim: vamos para a célula. Todo animado, né? Levou o corpo até lá em sacrifício, disse assim: vamos lá, fulano, para a célula. Hoje eu estou muito cansado, vamos ficar aqui. Vamos ver um filme aqui na Netflix. Vamos assistir aqui um jogo de futebol. Vamos fazer qualquer coisa, sei lá, não lembro o que era. Aí aquele que foi convidar, levou o outro, não, ficou. Dizem misericórdia. Ficou lá. Aquilo que a gente chamava antigamente de crente chuchu. Chuchu. Quem gosta de chuchu? Uma outra pessoa, né? Chuchu tem gosto de quê? Chuchu tem gosto de chuchu. Sei lá, de nada. Mas chuchu, ele tem a capacidade de absorver o gosto de qualquer coisa que você misturar nele. Eu gosto de chuchu com ovo e pimenta, porque eu gosto de ovo e de pimenta. E o chuchu só está ali. Tem gente que gosta de chuchu com carne seca, Deus me livre, porque eu não gosto da carne seca. Mas se for um chuchu com calabresa, está pensando no quê? Mateus? Em fazer um chuchu para mim? Tem muito crente que é chuchu, aí ficou em casa. Aí depois de 15 minutos em casa, a célula já começou, disse assim: estou com uma fome, vamos ali comer um hambúrguer? Vamos! Mas não estava cansado? Estava cansado para ir para a célula, mas para comer um hambúrguer, tomar o açaí, estava bem. Deus está falando com você? Um silêncio, ninguém disse um amém aí. Eu tive um dia muito difícil. É a hora de você passar a ter um dia muito bom. Mas não, você prefere continuar com o seu dia muito difícil. Eu fico assustado com pessoas que gostam de curtir a dor. E não é a dor física, não. É aquela dor emocional, a raiva. Alguém deu uma fechada. Hoje eu estava vindo para cá,
com o Tiagão ali do meu lado, aquele rapaz ali, bonitão. Todos os dois estão bonitos, porque isso aqui fica triste eu dizer que o outro é bonito, é que ele não é. Aos olhos do pai, todo filho é bonito. Só do pai nada, Moná, é bonito ou é feio aqui? E da mãe? Também é. E do irmão? O resto, não importa. Importa. Eu acho Samuel gordinho e feioso, vascaíno. Mas a Cíntia gosta, acha bonito. E eu fico feliz por ela. Eu quase acho bonito também. Quase. Fofinho, hein? Então você se conformar é você ser um chuchu. E você vai com a opinião de todo mundo, menos com a opinião de Deus. Uma vez eu estava na igreja aqui perto, quando eu era adolescente, aqui na 16, eu era daquela igreja batista ali. Fui batizado ali, me casei ali, e ali que eu não me converti, mas fui batizado ali. Então eu estava sentado num culto lá, e era uma igreja que tinha 20 e tantos anos e nunca passou de 300 membros. Esse ano nós vamos chegar a 1000. Depois do encontro, 2 cultos, um 5h30 e o outro 7h30, até julho. Nós vamos ter encontro em março, vamos ter encontro em maio e vamos ter encontro em julho. Depois do encontro de julho, nós vamos estar com os 2 cultos cheios e vamos abrir um terceiro de manhã. Até o final do ano, nós vamos meter o pé daqui, porque não vai dar, senão vai ter que ter 4 cultos, 5 cultos, 6 cultos. E aí tem gente que, eu acho, que não está muito disposto a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo e chegar aqui 8 horas da manhã e ir embora 10 horas da noite. Isso é equipe que trabalha no culto, né? Tem uma equipe que trabalha no culto. Não é Leon. Leon vai ficar em pé aqui de 7 horas da manhã tocando teclado, os dedos vão estar tão acostumados com a coisa que não vai nem, sabe, até acabar. Pode ser automático. Irmão, aí eu estava sentado ali no culto, num banco, né? Banco de madeira, lá atrás. Aí o pastor pregava, uma palavra tremenda, pastor Saulo Luiz, saudoso pastor Saulo. Aí eu estava sentado, dizia para um amigo meu, que morava ali pertinho de onde mora Emanuel. Cadê Emanuel? Emanuel está batendo papo lá, não sei com quem. Emanuel é Deus conosco. Eu vi daqui, eu falei, fica batendo papo, eu vou dizer, eu vou tirar aquele bebedouro dali e vou botar ele lá fora na rua. E fica um vucu-vucu ali. Então, assim, eu estava sentado e disse para o camarada assim, fulano, vamos lá na frente, Deus falou com você? Aí ele virava para mim e dizia assim, qual é? Eu não vou lá não, porque eu vou me comprometer e vou continuar fazendo tudo de errado que eu sempre fiz. Aí o pastor cantava aquela música assim, né? É uma música do cantor cristão que diz assim, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus assim se entregou e rima com derramou, e eu não lembro mais a letra toda, e com ele tocando ali, eu não consigo cantar a música, porque eu só consigo ouvir o que ele está tocando. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Aí tem uma outra estrofe que diz assim, aceito um pecador. Aí a pessoa cantando, aceito um pecador. Aí não quer. Jesus, ele quer aceitar o pecador, ele quer o fraco, mas às vezes a gente quer merecer. Eu vou continuar fazendo isso, sabe? Se você está com uma situação difícil e acha que vai continuar fazendo isso, aceita o apelo, porque Deus gosta é daquele que permite que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Mas eu não entendia disso naquela época, né? Aí ele me convencia a não ir. Olha só, eu já fui um chuchu. Hoje não sou mais. Talvez hoje você seja um chuchu, mas você não vai ser assim para frente. Diz amém. Glória a Deus. Então assim, não conformar é não ficar ouvindo balela no ouvido dos outros falando na sua cabeça. Ouve Deus, ouve Jesus, ouve a palavra. Eu acho que eu já ensinei isso para você.
Sabe, eu não me importo, você não precisa concordar comigo naquilo que eu penso, naquilo que é minha opinião. Não precisa concordar comigo. Por exemplo, a minha opinião é que todo mundo devia ser Flamengo. Mas tem um monte de gente que não é. Então, assim, ok, continue sofrendo. É a minha opinião, mas ninguém é obrigado. Agora, quando você pede a minha opinião, você pediu, perguntou para que time eu torço? Não, eu só dei, né? Você não é obrigado a seguir. Tá? Não é obrigado. Eu acho que deve, mas não é obrigado. E ensina o menino no caminho que deve andar. Deve, tá? Não é o que você quer que ele ande. Mas vamos mudar de assunto. Mas quando você pergunta alguma coisa para mim, e às vezes eu não respondo na hora, eu vou pensar, eu vou orar. Eu espero, pelo menos, que você tenha a cortesia de levar em consideração o que eu falei. Agora, irmão, quando eu estou dizendo aqui uma palavra de Deus, não está aberto para concordar ou deixar de concordar. A palavra de Deus é para ser seguida, ouvida, obedecida e crida. É desse jeito. Na minha opinião, você faz o que quiser com ela. Agora, a palavra de Deus, preste atenção. Então não se conforme com o que as pessoas dizem. Falam muitas coisas por aí, falam muitas coisas no seu ouvido, já disseram muitas coisas para você que não é verdade. Ouça a palavra de Deus e permita que a sua mente seja transformada. Não pense de acordo com o pensamento natural, não sofra influências que estejam de acordo e que não estejam de acordo com a mente de Cristo. Sabe, o conselho está ali em Romanos capítulo 12, versículo 2, mas transformai-vos, é preciso que a sua mente seja, diga, transformada. Isso requer esforço, irmão. Pensar diferente, repete comigo, pensar diferente. Pensar diferente do padrão humano. Para isso é essencial ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, diga ouvir a pregação. Isso, ler a palavra, diga ler a palavra. Isso, meditar nela, diga meditar. Isso, é assim que a sua mente é mudada. Quando você é batizado no Espírito Santo e fala em línguas, comece a orar em línguas. Em nome de Jesus, ore em línguas agora. Ok, por que isso? Você sabia? Diga assim, eu sei. Vamos ver se sabe mesmo. Que todos os dons do Novo Testamento se manifestaram no Velho Testamento? No Velho Testamento, pessoas eram curadas, pessoas ressuscitavam, havia palavra de sabedoria, havia profecia, haviam mestres, haviam pastores, havia ensino, havia serviço, tudo havia, menos uma coisa. Qual o dom que só tem na graça? Orar em línguas. Só quando o Espírito Santo veio, é que a igreja passou a orar em línguas, o Espírito intercedendo. A mente fica infrutífera, sabe? A sua mente começa a ser controlada pelo Espírito, não o Espírito controlado pela mente. Eu estava comecei essa história quando eu falei da beleza do Daniel e do Tiago, e a gente estava vindo de carro e eu estava vindo dentro da velocidade permitida, eu gosto de andar dentro do padrão da estrada, e vi um carro atrás de mim, veloz, e que chegou em cima de mim e tal, e eu pensei assim, deixa eu sair da frente dele. Mas antes disso ele resolveu me cortar, passou por mim, aí entrou na minha frente, e reduziu de 100 para 60. Eu não sei o que ele queria. Eu fiquei desconfiado que ele queria tirar a minha paz. Aí reduziu para 60. Aí você acha que eu botei a mão para fora, abri o vidro e botei o dedo para ele assim? Pensou mal, tá vendo? Cuidado com o que você pensa, hein? E fiz assim para ele? Eu não, né? Eu vim orando em línguas, eu venho para o culto orando em línguas, para que haja um ambiente espiritual. Porque o inimigo ele quer trazer um ambiente natural para cá. As pessoas ficam conversando, ficam cuidando de outras coisas. Nada é mais importante do que a palavra. Nada é mais importante do que a pregação da palavra. Se você está na adoração, não tem nada mais importante do que a adoração. Se é na hora da oferta, faz o seu culto, oferece a Deus. Mas a pessoa quer tratar de outra coisa. Sei. Ainda falei para o Tiago, ele quer tirar a minha paz. Aí eu não passei não, eu fiquei atrás dele, pisquei o farol uma vez, aí ele saiu para a direita e fez assim para mim, vai.
Mas eu fiquei sem entender, ele estava com pressa. Tem coisa que acontece só para tirar a sua paz. Mas a paz do Senhor, ela não vai sair de você. Sabe por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Não dá nem vontade. Eu estava orando em línguas. Se eu estivesse ouvindo o Wesley Safadão, não sei porque eu lembrei do Wesley Safadão. Corta isso no vídeo porque eu falei o nome do cara. Eu nem sei o que ele canta, mas lembrei do nome. Se eu estivesse ouvindo uma coisa qualquer, tudo bem que eu podia estar com a mente na carne, ouvindo um jogo de futebol, bravo. Não. Agora, quando o Espírito está dominando, você não sabe às vezes o que está orando, mas quando você precisa reagir, você não vai reagir na carne. Porque você diz assim, eu tenho a mente de Cristo. E sabe, essa mente ela se manifesta justamente aí. E sabe, conforme essa palavra vai dizendo, você precisa oferecer o seu culto. E a palavra culto aqui, em português, é culto, mas no original é serviço. As Bíblias em inglês, a maioria das traduções em inglês, já traduzem como serviço racional, ou serviço inteligente. A Bíblia brasileira fala culto racional, culto inteligente, culto é serviço. O que é serviço? É você fazer alguma coisa para Deus, é oferecer seu corpo no louvor, ficar em pé, saudar, bater palma, dançar, cantar, dizer amém. Já ensinei isso para você. E no dia a dia, seu corpo é templo do Espírito Santo, ofereça a Ele em sacrifício vivo. Eu não consigo andar, mas consegue falar. Eu não consigo falar, mas fico o tempo todo no celular, olhando a vida dos outros. Pega esse dedinho que fica catucando e manda uma mensagem, igual eu falei hoje aí no WhatsApp. Quando acabar o culto, vê se essa pessoa respondeu a você. Seu dedo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Seu dedinho, uma palavra, um abraço, um Deus te abençoe. Faz isso. Quem está me entendendo diz amém. Quando você faz isso, você vai experimentar, diga experimentar. De lá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar é reconhecer como genuíno depois de provar. Eu fiz isso com os pastores e vou fazer com você. O que é que eu estou fazendo? Tomando água. É água. Ela está quente, está fresca ou está gelada? Qualquer coisa que você disser é chute. Porque quem está provando? Sou eu. Quem sabe? Quem experimenta. E a pergunta é, quantos de vocês estão experimentando a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus? A gente lê na Bíblia, mas quem experimenta? Quem sabe se essa água está gelada ou quente? Sou eu. Está quente. Alguém duvida? Você vai experimentar. Vai o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, elas precisam ser experimentadas. E quando é que eu experimento isso? Quando eu apresento o meu corpo como sacrifício. Vivo, diga vivo. Ele não quer que você morra. Você não vai morrer de andar, não vai subir a escada da igreja católica de joelho, não vai carregar uma cruz nas costas, não vai chicotear as suas costas, nada disso. É sacrifício vivo, é santo, é consagrado a Ele. É fazer aqui o que Ele fez também. Aliás, assim como Ele é, eu sou também nesse. Então faz o que Ele fez, isso é o sacrifício que Ele quer que você faça. Isso é agradável a Ele. Então existe uma vontade que é boa, diga boa vontade. A boa vontade ela é relativa à natureza do próprio Deus. Deus é bom e a vontade dele sempre é boa. Ele é honroso, ele é justo, ele é excelente e ele tem um destino bom para você. E quando você está numa situação mais rasa, você está vivendo simplesmente a expectativa da boa vontade de Deus. É aquela vontade que é da natureza de Deus. Deus é bom, ele não quer que você se dê mal, mas você está só aí porque você não conseguiu ainda experimentar algo novo, algo maior, algo mais profundo. Tem algum crente aqui que quer experimentar algo maior? Então, amém. Essa palavra é para você. Ei! Eu não ia fazer isso, mas deu vontade.
é o Espírito falando. Existe uma vontade que é agradável, então você subiu um degrau. Então essa segunda parte é a vontade agradável de Deus, sabe? Agradável para a parte de Deus é você ser afortunado, é você passar bem, é você agir bem, é você estar satisfeito. Quem está vivendo assim, não precisa responder, mas é porque você não atingiu ainda a vontade agradável de Deus. Porque quando atingir, você vai estar feliz, você vai estar bem, você vai estar satisfeito, você vai estar agradecido, você vai estar muito satisfeito, porque você é muito afortunado, você já compreendeu o quanto Deus te ama, e todo esse amor de Deus, ele já refletiu na sua vida. Boa, agradável, e existe uma melhor, que é a vontade perfeita de Deus. Quando falamos da vontade perfeita de Deus, nós estamos dizendo que Deus levou você ao seu fim. Diga, ao seu fim. Eu peguei aqui a pastora Priscila colocou água para mim na caneca para ela vir geladinha. 2 pessoas sabem a quantidade de água que tem nessa caneca. Eu e ela porque botou e eu porque estou segurando. Essa caneca, ela está cheia ou está vazia? Está cheia. Ela está transbordando ou ela não está transbordando? Quando você experimentar, provar, experimentar a perfeita vontade de Deus, Ele já completou a sua vida com tudo o que Ele quer para você. Eu quero viver isso. Quando nós vivermos isso, nós não teremos mais pobres, não teremos mais doentes, seremos de fato, não profeticamente, mas de fato, uma igreja de abençoados. Ninguém que morar perto de você vai passar necessidade, porque você vai ter dinheiro para dar cesta básica para todas essas pessoas. Você não vai precisar levar ninguém no seu carro para o hospital, porque as pessoas serão curadas das suas enfermidades, através da plenitude de Deus que habita em você. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, é isso que Deus quer para você, é isso que Ele espera de você, é isso que Ele sonha para você, é que você creia nele e entregue. Entregue o quê? Se entregue como sacrifício vivo. Você não vai morrer, muito pelo contrário, você vai viver. Aquilo que você ouve por aí é aquilo que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Isso é o comum. Eu vim, disse Jesus, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Plenitude de Deus. Agora creia nisso, entregue-se a Ele, entregue o seu corpo, essa semana, na próxima, sabe, faça alguma coisa, que seja de louvor a Deus, que seja em gratidão a Deus, que seja em honra a Deus, que seja para glorificar o nome dEle, que seja para que alguém seja abençoado através de você, porque você é abençoado, e você não consegue viver sem abençoar outra pessoa. Eu estou olhando para o Marcelo lá, encostado na coluna, e estou lembrando, de vez em quando eu preciso dele lá em casa para resolver uma situação, e ele larga lá o trabalho dele, se tem um cara ocupado aqui na igreja, esse é ele. Eu já estou dizendo isso porque eu acho que eu preciso de você para alguma coisa, entendeu? Então já estou assim amaciando a carne aí, entendeu? Existe alguma coisa aí que eu acho que eu vou precisar, talvez. Aí diz assim, estou todo enrolado, mas eu vou estar aí em Santa Rosa de tarde, dou uma passadinha na sua casa para resolver o seu problema. Aí eu digo para ele assim, Marcelo, quanto é? Seu dia você veio aqui e tal, consertou isso, ou fez aquilo? Ele diz assim, não quero. Mas, não. Você tem um tempinho livre? Tem não, né? Não tem. É porque tem bênção de Deus em você se doar, em você entregar, em você confiar. Agora, não tem bênção de Deus você ficar esticado no sofá com a perninha para cima. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Pode, deve, descanse. Mas tem uma hora que você precisa oferecer o seu corpo em sacrifício vivo. Usar os seus
essa boquinha que fala mal do político, do jogador de futebol, da situação, do calor, usa ela para abençoar também, usa ela para falar, essa boquinha que fala mal até de você mesmo, eu estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com dor lá, estou com dor não sei aonde. Lá em casa, minha esposa, de vez em quando eu faço uma cara feia, ela pergunta assim, você está com dor aonde? Não estou com dor em lugar nenhum. Mas se tivesse, você me falava, né? Não. Jesus é a minha cura. Eu não fico profetizando dor, eu fico profetizando saúde, provisão, prosperidade, bênção, alegria, paz. É disso que eu estou falando. E é isso que você precisa falar também, para que você possa experimentar, provar, sabe? Não é só degustar, né? O pessoal que gosta de cozinhar diz, eu estou degustando. Isso parece um tanto quanto estranho para o meu vocabulário. Ele é prova. E quando você prova uma coisa que é boa, o que você faz? Come mais. Quando você experimentar a boa vontade, eu acho que muitos de vocês aqui já experimentam a boa vontade de Deus, mas quando você experimentar a agradável vontade de Deus, que é a provisão, que é você ser afortunado, abençoado, você ter sobrando alegria, paz, sabe? Ter sobrando saúde, felicidade. Já viu o crente que parece aquele desenho animado, que vive uma nuvenzinha em cima e que vive dizendo assim, ai de mim, que azar, e na cabeça dele só chove. Tem crente que é assim, abre a sua boca para profetizar a bênção, a alegria, aí você vai sair da boa vontade de Deus e vai dar um salto de alegria na direção da agradável vontade de Deus, e daqui a pouco você está desfrutando da plenitude de Deus, sabe? Quando tudo que você precisa já foi satisfeito, quando aquela palavra do Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração, se cumprir plenamente na sua vida, você vai estar debaixo da perfeita vontade de Deus. Você pode, diga eu posso. Agora tem que querer. Quem quer? Tem que querer exercitar a vontade. Por isso você precisa ser como Jesus na mente, a mente de Cristo em você. Eu vou parar por aqui, semana que vem eu continuo. Então você que é líder de célula, já recebeu o texto da palavra, você só vai ministrar na célula até onde eu fui, porque semana que vem eu vou completar essa história quando a gente voltar do encontro, amém? Quem quer experimentar mais de Deus, fica de pé agora em nome de Jesus.